Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com vocês mais uma vez no Momento Geográfico para falar um pouquinho aí para vocês sobre essa questão das Ilhas Canárias, tsunami no Brasil, todo um temor, toda uma expectativa aí nesse sentido, sendo vinculado pelos meios de comunicação. E a geografia tem muito a contribuir com isso, e a gente não pode ficar de fora dessa, por isso curte aí com a gente esse Momento Geográfico. Pessoal, a gente está falando de um fenômeno que não é muito comum, não acontece toda hora no mundo, que são os tsunamis. O Atlântico ele não tem um histórico de tsunamis, né, a não ser aí algo lá no final do século XVIII em Portugal, mas via de regra é difícil ter tsunami aqui, a não ser por algumas circunstâncias na qual a gente vai estar falando aqui agora. Então, só para a gente se localizar, a gente está falando aqui do Atlântico Norte, aqui está a parte norte da América do Sul, o Nordeste, a Amazônia, Suriname, as Guianas, o Atlântico e justamente aqui a oeste do continente africano, né? Aqui a gente tem a Mauritânia. Nesse pontinho aqui que o Google mostra, é que estão as Ilhas Canárias, né? Essas Ilhas Canárias, elas são formadas justamente por conta de injeções de magma feitas por um fenômeno chamado de hotspot, ou seja, uma área no fundo do mar que é muito é, próxima, muito quente, né? Uma facilidade de injeção de magma. Esses diversos injeções de magma no fundo do mar começam a endurecer essa lava e aí esse endurecimento em contato com a água começa a formar essa sequência de ilhas aqui que nós temos. E aí conforme as placas tectônicas vão se movimentando, vai quase que encerrando essa questão, mas com alguns ainda vulcões ainda em erupção, como aqui de La Palma, que é o epicentro aí de toda esse temor, de toda essa história aí na qual nós estamos falando. Então, La Palma fica justamente aqui a última, na parte oeste da África, né, bem aqui ao extremo, que pode trazer aí alguma situação nesse sentido, né? Já houve aí alguns alertas das autoridades da Espanha nesse sentido, está aí considerado o alerta amarelo, né? A gente tem alguns níveis aí, o alerta verde, o amarelo, o laranja, o vermelho, que já seria o pior, a gente está aí num alerta amarelo. Haja visto que já houve algumas erupções vulcânicas nessa região. A gente tem relatos aí de 1492, 1704, 1706, 1798, 1909 e os dois últimos recentes foram em 1949 e 1971. Então, particularmente esse de 1971, aqui na ilha de La Palma, ele trouxe aí algumas inquietações, algumas pesquisas de Stephen Hard e Simon Day, né, justamente nesse vulcão chamado de Cumbre Vieja. Esse vulcão acabou provocando algumas situações ali nessa ilha que levaram a esses pesquisadores a crerem, né, com pesquisas com rocha, com pesquisas empíricas, que um dos abalos poderiam ser provocar um tsunami no Oceano Atlântico, podendo chegar no norte do Brasil, nos Estados Unidos, ali no Caribe, no próprio continente africano, né? Logo em seguir, mais tarde, né, isso foi em 2001 que o Stephen Ward e o Simon Day fizeram esse tipo de pesquisa, isso foi em 2001. Em 2008, o cientista Finn Lovorts e alguns colaboradores, eles chegaram que essa possibilidade poderia acontecer sim, mas não nessa proporção tão forte. Logo a seguir, em 2009, Juan Carlos Carrecedo, um outro pesquisador, também assumiu essa posição de que poderia sim acontecer um tsunami. No entanto, esse tsunami seria menos intenso, justamente por conta desse processo de erosão, né, de movimento de massa, né, chamado de mega deslizamento, que poderia acontecer ali nesse sentido, não seria de maneira gradativa, ou seja, não seria de uma vez só, né?
E o e o Simon Day já afirmavam que por conta de ter rochas muito porosas ali, com um armazenamento de água dentro dessas rochas porosas, poderiam ter um alimento a mais de peso para quando cair na água, né? É como se pegasse um paralelepípedo e jogasse num lago, faria aquela onda. Então é mais ou menos dessa forma aí. E se aprofundando um pouco mais nesse sentido, né, nessas ideias, a gente tem justamente a ilha de La Palma aí, e o Cumbre Vieja, que está aqui nessa parte aqui redondinha, que está o vulcão, mas nós temos aqui uma falha geológica que vai de norte a sul, que está com uma situação muito delicada nesse sentido, né? É uma situação delicada nesse sentido porque você tem um falhamento, né, desse tipo de situação. Então, uma erupção vulcânica seguido de terremoto poderia fazer com que essa falha, né, que já é muito frágil ali, poderia fazer com que houvessem diversos deslizamentos submarinos aqui na costa. A gente não tem somente nessa parte superior, mas na parte inferior também a gente tem esses deslizamentos que acabam vindo aqui para o fundo do mar, movimentando as águas, provocando também esses tsunamis aí. Então, quando os cientistas já fazem essa previsão desde 2001, 2008, 2009, em 2017, há um alerta maior nesse sentido, é justamente para que as autoridades brasileiras, eles dão esse alerta para as autoridades brasileiras, começarem a pensar num bom plano de contingência no que diz respeito a isso. Justamente por conta dessa dinâmica aqui. Havendo esse tipo de situação, a gente tem aqui o tempo cronológico, né? Em 30 minutos poderia ter essa configuração da propagação de energia na água, em 1 hora já teria essa realidade, em 3 horas a propagação aumentaria, em 6 horas essa propagação poderia chegar aqui, principalmente nas cidades do Nordeste do Brasil, do Norte do Brasil, Rio Grande do Norte, São Luís do Maranhão, vindo ali pelo Rio Amazonas, pela foz do Rio Amazonas, poderia ter um estrago muito grande, e principalmente nas cidades litorâneas, né? A gente tem uma mania muito grande de viver debruçado no mar e esquece que muitas vezes existem algumas consequências, né? A gente tem resort, a gente tem grandes prédios, arranha-céus, né? A gente tem casas, e aí tudo isso poderia contribuir. Ah, poderia chegar no Rio de Janeiro, São Paulo? Sim. Segundo os cientistas, essa energia de onda não tão forte poderia sim chegar até o sul do Brasil, né? Mas de uma forma mais abrupta chegaria justamente aqui na parte norte. E os geólogos e cientistas eles já pedem um bom plano de contingência nesse sentido de conscientização, né? Há uma preocupação que, por exemplo, se isso ocorresse às 23 horas, né, demoraria aí 6 horas, aí 5, 6 horas da manhã estaria chegando no Brasil, e você tem aí boa parte da população ainda dormindo. Como seria isso? Né? Muitos seriam pegos de surpresa. Então, é, é, a criação, né, a compra de boias que seriam colocadas numa parte mais em alto mar, com detectores de oscilações marinhas. Então são diversas situações que fogem da nossa realidade, a gente não está acostumado com tsunamis aqui no Brasil. Houve um tsunami na costa de Portugal em 1755, que houve relatos no século XIX que chegou até aqui no Brasil, não de uma maneira muito forte, mas o fato é que não está descartada essa possibilidade. A possibilidade existe sim, é pouca, mas existe essa possibilidade de acontecer esse tsunami sim aqui no Brasil, fugindo aí dos memes, das grandes fotografias catastróficas, colocando uma base científica justamente nessa situação. Tá bom, minha gente? Então, esse foi um momento geográfico sobre essa questão dessa possibilidade do tsunami no Brasil. Muito obrigado. Até a próxima, gente.